O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, determinou que o Ministério da Defesa apresente o resultado da auditoria que os militares fizeram nas urnas durante as eleições, ali no primeiro turno. O prazo é de 48 horas e essa decisão atende a um pedido da Rede Sustentabilidade. Pedro Teixeira vai contar para a gente agora. Houve ali uma movimentação muito intensa antes do primeiro turno do Ministério da Defesa, ao lado de Jair Bolsonaro, para que as urnas fossem investigadas e em vários momentos, inclusive, eles colocando dúvidas sobre esse processo eleitoral. Agora que essa vistoria foi feita, as pessoas querem que ela seja apresentada para saber se algo foi identificado. E aí, qual é a decisão do ministro que ele aponta como argumento ali? Olha só, Evandro, bom dia novamente para você, para Marcela, para todo mundo que nos acompanha aqui no Live CNN. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido do Rede Sustentabilidade. O partido alega que em diversas oportunidades o presidente Jair Bolsonaro, em entrevistas, em lives produzidas nas redes sociais, defendeu que as Forças Armadas participassem do processo eleitoral como uma espécie de outro órgão fazendo uma auditoria ali do sistema eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral e que, por conta disso, este relatório produzido pelas Forças Armadas deve ser apresentado. O ministro Alexandre de Moraes entende da mesma forma e determinou que a defesa apresente os documentos em até 48 horas. Além disso, o ministro também determinou que o presidente Bolsonaro apresente a sua defesa em até 5 dias e que o Ministério da Defesa informe a fonte dos recursos gastos com esta operação, até porque integrantes das Forças Armadas foram designados, foram distribuídos nas sessões eleitorais, inclusive alguns deles tiveram que viajar para acompanhar todo este processo. Bom, o Rede Sustentabilidade alega que o governo atribuiu as funções às Forças Armadas a função indevida de moderador das eleições. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que é preciso avaliar se a ação do Ministério da Defesa pode configurar desvio de finalidade e também abuso de poder, afinal de contas, as Forças Armadas não são, pela legislação, um poder moderador das eleições. Esta é a segunda decisão indicando que o Ministério da Defesa precisa apresentar estes relatórios. Na semana passada, o Tribunal de Contas da União também pediu à defesa o relatório da auditoria das urnas. É importante lembrar que alguns dias depois das eleições, o presidente esteve reunido com integrantes das Forças Armadas e também com o ministro da Defesa, recebendo informações sobre a auditoria feita pelas Forças Armadas, mas até agora estes pontos não foram compartilhados nem pelo presidente Bolsonaro, por meio do governo federal, nem pelo Ministério da Defesa e agora precisam ser compartilhados por determinação do ministro Alexandre de Moraes em até 48 horas. Eu volto com vocês. Obrigada, Pedro. Notícia importante, então, que acaba de chegar. A gente vai chamar os nossos analistas, Basília Rodrigues, Gustavo Uribe e também Alexandre Borges, para já repercutir essa notícia. O Pedro trouxe o destaque. Eu vou ler aqui novamente em um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte: a realização de auditoria das urnas pelas Forças Armadas, mediante entrega de relatório ao candidato à reeleição, parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do Executivo, podendo caracterizar em tese desvio de finalidade e abuso de poder. Uma decisão bastante dura, então, do ministro Alexandre de Moraes, pedindo para que o Ministério da Defesa entregue em 48 horas o resultado, os documentos que mostram o resultado da auditoria das urnas feita no primeiro turno. Começo com você, Uribe. O que essa decisão significa para o presidente Jair Bolsonaro agora, para a campanha nesse momento tão importante, nessa reta final do segundo turno? Bom dia a todos, bom dia Marcela. Bom dia, nem falei bom dia.
Que educação. Tô aqui enlouquecida. Que falta de educação. Bom dia a todos. Bom dia, Basília. Bom dia, Alexandre. Nesse trio de ferro aqui, eu tô mais para homem de lata, por dor nas costas, dor no joelho, que essa eleição tem causado em todos nós. Realmente é uma decisão importante, com termos bastante duros do ministro Alexandre de Moraes. O Tribunal de Contas da União já havia pedido cópia desse documento, o Ministério da Defesa havia negado. Houve uma reunião que a nossa repórter Juliana Lopes acompanhou do presidente Jair Bolsonaro com integrantes do alto comando das Forças Armadas. A informação que nós temos é que esse relatório foi apresentado e lá não constava nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de anormalidade no processo eleitoral do primeiro turno. Mas as Forças Armadas, quando eu mesmo pedi cópia desse relatório, me responderam que não poderiam dar essa cópia porque ainda não acabou o processo eleitoral e que estavam esperando o segundo turno. A Rede Sustentabilidade é baseada numa declaração do presidente sobre a auditoria das urnas, fez esse pedido ao Tribunal Superior Eleitoral e o ministro Alexandre de Moraes, então, colocou essa decisão de que as Forças Armadas devem apresentar esse relatório que, pelas informações que nós temos, não apresenta nenhuma anormalidade nas urnas eletrônicas na apuração do primeiro turno. O que fizeram as Forças Armadas? Forças Armadas acabaram virando agente fiscalizador do processo eleitoral por decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E aí eles fizeram uma espécie de checagem paralela. Pegaram o resultado do sistema do Tribunal Superior Eleitoral e checaram com os boletins de urna. Um processo que qualquer cidadão, nós aqui poderíamos fazer. Simplesmente são informações públicas da Justiça Eleitoral. E aí a constatação teria sido essa, de que não haveria fraude nas urnas. Só que as Forças Armadas decidiram segurar esse processo à espera do segundo turno e agora o ministro Alexandre de Moraes determinou em 48 horas que informem esses dados. Além disso, deu um prazo de 5 dias úteis para que o presidente Jair Bolsonaro responda a eventuais questionamentos que ele fez em lives e também em declarações públicas em relação à eficiência e à segurança das urnas eletrônicas. É uma decisão importante porque dá um pouco mais de credibilidade para as urnas eletrônicas caso esse relatório seja apresentado com essa constatação. A questão é que o ministro Alexandre de Moraes usou termos duros que podem dar mostras de algum tipo de ação que pode ser ingressada no futuro contra as Forças Armadas em relação a questionamentos às urnas eletrônicas. Eu procurei as Forças Armadas para elas darem uma resposta a respeito dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas ainda não tive resposta. Basília, a coisa pública precisa ser tratada como coisa pública e com a transparência do que é público ou com o que é público exige? Pois é, então eles viram aí uma pessoalidade, né? A tentativa de beneficiar alguém, um candidato até mesmo. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele diz que esta auditoria serviria para satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do Executivo. Tem aqui estas considerações do ministro nesta decisão que pede a quem lançou dúvidas sobre o processo eleitoral antes do primeiro turno que venha a público, que venha nos processos judiciais e se manifeste. Tanto o Ministério da Defesa quanto o presidente Jair Bolsonaro, cada um aí com o seu prazo, né? O Ministério com 48 horas, o presidente com 5 dias, para que estas manifestações sejam colocadas aí para que as pessoas entendam como foi o processo de fiscalização das urnas. Muito se alardeou lá atrás, né? Como eu disse, foi quem fez a fama desse processo, quem tornou uma informação altamente midiática foi o próprio governo, né? Tentando levar para a população esta mensagem de que os militares estariam ali no processo de fiscalização, uma vez que as Forças Armadas foram trazidas para dentro da Comissão de Transparência Eleitoral pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Elas ganharam também esse título de agentes fiscalizadores. Qualquer partido político, qualquer agente ou até quem está fora desse rol aí expresso em resolução do TSE poderia fazer uma auditoria, uma fiscalização
informal, né, sobre os dados. Só que as Forças Armadas tentaram dar ares de formalidade, um tipo de auditoria que teria até acesso especial aos dados da Justiça Eleitoral. Então logo isso foi divulgado pelo Ministério, o Tribunal Superior Eleitoral teve que soltar uma nota em tom de desmentido, dizendo que não haveria nenhum tipo de acesso especial aos militares, que qualquer pessoa, qualquer instituição poderia fazer esse tipo de auditoria. Só que aí essa decisão é interessante, né? Observar, eles não são pessoas quaisquer. Eles são parte de uma instituição que é abastecida por recursos públicos. Então, no momento em que um militar desses é retirado de sua jornada normal, né, de seus afazeres triviais e colocado no dia das eleições para ir até as zonas eleitorais, tirar fotos desses boletins de urnas, olha que a gente está explicando a forma com que o próprio Ministério disse que o procedimento iria ocorrer. Então agora, ao fim e ao cabo, no que deu? Deu indícios de fraude, falhas ou não? E se a negativa, né, o que se confirma ao fim desta auditoria, por que não divulgar para a população que o processo eleitoral foi tranquilo e transparente? Então também fica aí uma pressão para que as instituições e as autoridades cumpram o seu papel público, né, que é responder à sociedade. Com certeza. Agora, Borges, bom, esse documento vindo à tona, e se de fato comprovar que não teve nenhuma constatação de irregularidade no processo eleitoral, cai por terra exatamente o discurso do presidente de colocar em xeque a segurança do processo eleitoral brasileiro, né? É verdade, Marcela. Bom dia para você, Evandro, meus queridos Basília, Uribe. Se o Uribe é o homem de lata, eu não sei, mas eu sei que eu não sou o leão, né? Porque falta a juba. Mas enfim. Olha, pode ser. Oi? Eu topo ser o leão. Boa, Basília. Então, olha só. Primeiro, as Forças Armadas não são o poder moderador do Brasil. Isso a gente tem que repetir quantas vezes for necessário. Em 2020, formalmente o Supremo Tribunal Federal foi acionado numa questão levantada sobre exatamente isso e houve uma decisão muito dura do ministro Luiz Fux, histórica, onde ele deixa isso muito claro. Tem um trecho que ele diz o seguinte: uma vez fixado que o presidente da República, como autoridade maior das Forças Armadas, exerce o poder de supervisão administrativa orçamentária. Então, assim, ele bota o comandante em chefe como um supervisor administrativo orçamentário. E não essa ideia de que o presidente da República é dono das Forças Armadas como se fosse uma milícia pessoal. Não é, né? E que o presidente da República e os demais chefes de poder não podem empregar as Forças Armadas para o exercício de tarefas não expressamente previstas na Constituição. Por que é importante dizer isso e lembrar isso? Porque as Forças Armadas vão fazer uma suposta auditoria das urnas. Vai lá. E se elas falassem que encontraram alguma coisa errada? Não encontraram, não vão encontrar. Mas se tivessem falado, elas iam fazer o quê? Iam pegar em armas, iam invadir o TSE, iam fazer o quê? Entendeu? Então isso é tudo muito perigoso. É perigoso você ter esse tipo de conversa num país democrático, num país que tem uma Constituição vigente, que tem um Estado democrático de direito vigente, mesmo sendo um país nascido com o pecado original de ter sua república começada num golpe militar e ter tido tantos golpes militares ao longo da sua história, o que é uma mancha, infelizmente, que nós precisamos sempre lidar da história brasileira, mas hoje e sempre nós precisamos lembrar que as Forças Armadas têm uma função muito clara e bem desenhada na Constituição brasileira e uma delas não é ser ajudante de ordem do presidente da República ou de políticos, partidos, movimentos ideológicos e principalmente de supostamente supervisionar o processo eleitoral brasileiro, que é um exemplo para o mundo, que o mundo inteiro estuda e olha com admiração. Não é tanta coisa no Brasil que se olha de fora com admiração, mas o nosso processo eleitoral merece. É muito menos confuso, por exemplo, que o processo americano, que lá as leis são estaduais e você tem uma barafunda de problemas, né? Tanto que a Flórida, que deu problema lá na eleição no ano 2000, a eleição entre George W. Bush
e Al Gore, a Flórida hoje é a apuração mais rápida e mais eficiente dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles viram o problema que eles tiveram com o sistema antigo lá no ano 2000, refizeram tudo, fizeram uma migração grande, parte para o eletrônico, e hoje a Flórida está à frente da média dos estados quando estava atrás. Ou seja, está mais próxima da gente do que eles estiveram. Então, as Forças Armadas, elas têm uma função muito importante, mas são uma função de Estado e não de um governo específico.